Hoje você vai explorar o universo fascinante da Marinha do Brasil, uma das forças armadas mais respeitadas do nosso país. Ela desempenha um papel crucial em gerar segurança alimentar, desenvolver antídotos e novas tecnologias de comunicação. Veja na reportagem especial de David de Tarso. Navios de guerra, submarinos, armamentos e estratégias para proteger as fronteiras marítimas, garantindo que invasores não entrem em águas brasileiras. E a proteção não se dá apenas em contextos de possíveis guerras. Um dos principais enfrentamentos da Marinha atualmente é para evitar a pesca predatória, por exemplo. Embarcações suspeitas estão no radar da Força Armada. Com frequência, fiscalizações flagram pessoas até de outros países realizando pesca com explosivos, redes, capturando diversas espécies como lagostas, além de pesca realizada em épocas proibidas quando há reprodução. Algumas espécies correm o risco de extinção. Recentemente, pescadores foram flagrados num barco realizando pesca de arrasto na região do Quebra-Mar, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Este tipo de pesca utiliza uma grande e pesada rede que carrega tudo que está ao alcance. A pesca irregular impacta a fauna marinha e, consequentemente, a cadeia alimentar. No Brasil, de acordo com o Instituto Núcleo Maré, o INMAR, existe o corredor migratório não só das baleias jubarte, mas também dos golfinhos. O impacto para toda a fauna é gigantesco porque essas grandes embarcações vão peneirando todo o fundo do oceano e sem critério algum. E como consequência, além de levar espécies em reprodução, também vão animais que não eram a intenção da pesca efetivamente, que é a chamada de pesca acidental. Inclusive, conforme o INMAR, 40% de tudo que eles pegam com essas modalidades predatórias é descartado, acaba virando lixo. Em junho, houve uma operação interagências da Marinha do Brasil com a participação do Comando da Polícia Militar Ambiental do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto Estadual do Meio Ambiente. A operação foi realizada com meios da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro e do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste. Durante a operação, a fiscalização teve o foco o tráfego aquaviário, visando a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar, e apoiou as estruturas de outras agências na repressão à pesca predatória na Reserva Extrativista Marinha de Itaipu. Mas essas atribuições são amplamente divulgadas pela Força Militar Nacional. Só que a Marinha é bem mais que isso. E para mostrar aquilo que muita gente desconhece do Documento Jovem Pan, veio até esse paraíso dentro do território nacional, localizado em Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente na Praia dos Anjos. É neste lugar que funciona o IAPM, Instituto de Estudos no Mar Almirante Paulo Moreira. Neste local, cerca de 400 pessoas, entre militares e civis, dedicam esforços em prol da ciência, tecnologia e inovação aplicados à defesa da sociedade. Afinal, não é só quando há conflitos diplomáticos ou invasões de território que a Marinha atua para proteger os brasileiros. O termo defesa aqui se aplica em garantir que, no futuro, haverá alimentos suficientes para atender a população, que mudanças climáticas possam ser acompanhadas no sentido de gerar menos impactos aos animais e, consequentemente, às pessoas, além de ter instrumentos que possam identificar a cura para doenças. Nós aqui pesquisamos as ciências do mar, As ciências do mar é algo multidisciplinar, então nós pesquisamos em 9 áreas de atuação. A primeira delas, talvez a mais relevante aqui no nosso instituto, e talvez mais relevante no Brasil, é a biotecnologia marinha. A biotecnologia marinha, nós pesquisamos em também 3 áreas. Pesquisamos na área de bioprospecção de produtos marinhos, pesquisamos a área de bioinvasão, a área de bioincrustação e também temos estudos de engenharia genética, biogenética. A Marinha também tem estudos de oceanografia que buscam a proteção da vida no mar.
temos a oceanografia acústica, a oceanografia física, a oceanografia química, a oceanografia biológica. Então também temos diversas linhas de pesquisa nessa área. E temos também muito relevante, e essa com uma pegada mais militar, a acústica submarina. Através dos estudos relacionados à acústica do mar, é possível preservar a vida dos mamíferos marinhos. Aqui é a rota de migração de baleias. Então isso também nos provê dados voltados para a parte de bioacústica. A gente tem uma divisão só de bioacústica aqui no departamento, ou seja, é a parte militar, a gente estudando, e também a parte voltada à proteção do meio ambiente, tudo isso com dados fornecidos por essa estrutura. A gente tem condições de monitorar a temperatura também, tá? Utilizando nossa estação. A gente não só usa sensores acústicos como sensores de temperatura e sensores oceanográficos, sejam eles utilizando equipamentos fixos e equipamentos autônomos também, entendeu? Então, se o aquecimento global de alguma forma aumenta a temperatura dos oceanos, isso vai ser detectado pelos sensores que a gente possui no sistema. O almirante e diretor de estudo do mar explica sobre a importância desse estudo na proteção dos mamíferos marinhos. Nós temos aí a questão de exercícios militares, em que nós temos interferências acústicas no meio marinho. E existem alguns questionamentos de órgãos ambientais, de organizações não governamentais acerca dessa interferência. Então já existem estudos, né, na agência estadunidense que estuda os oceanos, chamada de NOAA, né, definindo o que seriam os ruídos acústicos impulsivos, que seria um limite, né, que causaria algum dano à audição desses mamíferos. Então nós estamos desenvolvendo um projeto para desenvolver um sistema para medir isso, para ver se realmente isso ocorre nesses exercícios navais e também visando já a transição energética, a energia eólica offshore, que é algo que está em pauta, né? Pegada de carbono. Então a forma mais, operacionalmente falando, mais rápida e economicamente viável de fazer a instalação desses parques eólicos offshore é através de uma técnica chamada de pile driving. Isso seria uma grande estaca batendo no fundo marinho, perfurando para que seja instalado rapidamente. Mas isso tem um ruído acústico possível. E é isso que a gente está se propondo a medir, né? Até para facilitar o licenciamento ambiental por parte do IBAMA. Ao todo, são 21 laboratórios operacionais com a finalidade de contribuir com a aplicação do conhecimento e desenvolvimento socioeconômico do país. Esse aqui é o Laboratório de Geoquímica Ambiental Forense. Nesse local, os profissionais da Marinha avaliam diferentes amostras de compostos orgânicos, como, por exemplo, essa daqui de derramamento de óleo. Por exemplo, tem algum navio cargueiro navegando pela costa brasileira e ele provoca o derramamento. São feitas análises aqui para identificar se de fato aquele navio foi o que provocou o derramamento do óleo. Então, por meio das análises das amostras coletadas, seja na areia, na água, até mesmo nos animais, eles conseguem de fato comprovar se foi aquele navio que provocou o derramamento e, claro, trazendo vários malefícios ao meio ambiente. Todos os óleos carregam compostos que são uma espécie de DNA, que ajuda a identificar de onde vem esse material. É o que explica a capitã de corveta Fernanda Tomazelli, da Divisão de Oceanografia Química. Acontece algum derramamento de óleo em qualquer região do Brasil, os agentes da autoridade marítima, que são compostos pelas capitanias dos portos, agências e delegacias, vão até o local do derramamento, eles coletam a amostra do derramamento em si, e pode estar na água ou pode estar na praia. Eles coletam essas amostras e enviam para a gente analisar. Além da amostra do derramamento, eles coletam a amostra das fontes consideradas suspeitas, que são as embarcações, plataformas, instalações de apoios que estão na região. Eles enviam essas amostras para o Laboratório de Geoquímica Ambiental Forense, aqui do IAPM, e nós realizamos uma análise comparativa para tentar cruzar essas informações e definir quem são os responsáveis pelo incidente. Para realizar essa análise, nós utilizamos biomarcadores de petróleo, que são compostos químicos resistentes à biodegradação. E conforme a origem desse petróleo, ele vai ter biomarcadores específicos. Então a gente vai comparar um biomarcador do derramamento do óleo com o biomarcador das fontes suspeitas, cruzar essas informações e tentar apontar qual dessas embarcações tem características químicas semelhantes ao do derramamento.
Entre 2019 e 2020, este setor foi responsável por analisar quase 600 amostras do maior derramamento de óleo do Brasil. 5.000 toneladas de resíduos oleosos afetou 4.000 quilômetros de costa, 1.009 localidades de 11 estados brasileiros, afetando principalmente o Maranhão e Rio de Janeiro. E tem todo um sistema por trás disso, nós somos apenas uma parte desse processo. É feita uma investigação forense de fato. As amostras são coletadas do derramamento, né, que pode ser coletada na água, conforme o derramamento, né, conforme a situação. As amostras podem ser coletadas na água ou o óleo que chega na praia. A capitã de corveta, Fernanda Domazelli, mostra como são enviadas essas amostras. Se for no sedimento, eles coletam amostras, né, contendo óleo, sedimento. Se for na água, eles mandam 1 litro de água contendo óleo. E eles fazem a coleta de todas as fontes consideradas suspeitas, né, que são as embarcações, pode ser plataforma, instalações de apoio. Eles coletam uma amostra de cada fonte suspeita e enviam para a gente nesses frasquinhos. Nós fornecemos o kit de coleta para a capitania para garantir, né, que elas estejam descontaminadas e padronizadas. O trânsito das embarcações é muito dinâmico. Uma hora a embarcação está lá, outra hora ela não está, né? Então é importante que essa resposta seja rápida para que o maior número de fontes suspeitas sejam coletados, né? As coletas sejam realizadas para poder dar uma resposta mais precisa. Recentemente, por exemplo, foi registrado um derramamento de petróleo que contaminou o rio Napo, um dos afluentes do Amazonas. O óleo que vazou prejudicou populações na Amazônia equatoriana. A lei ambiental está muito mais rígida. O número de acidentes de óleo reduziu muito ao longo dos anos, mas ainda acontece. A Marinha do Brasil trabalha para que os culpados sejam identificados. Quando acontecem esses episódios, a fauna e flora que entram em contato com o óleo são prejudicados instantaneamente e, a longo prazo, as algas, peixes, mamíferos e aves têm a sobrevivência ameaçada. A presença da substância afeta a fotossíntese das algas e reduz a quantidade de gases necessários para a vida delas. Para tentar minimizar os impactos dos derramamentos, os pesquisadores combinam minerais magnéticos e resíduos de biomassa para formar partículas capazes de conter o petróleo. Se a detecção de quem derramou o óleo é importante para preservar as espécies e garantir que não faltem alimentos a todas elas, a Marinha Brasileira também tem trabalhos voltados a suprir o déficit nutricional da população, desenvolvendo os chamados superalimentos. Você sabe que quando a gente tem um sinistro em alto mar, né, todos normalmente vão para a boia salva-vidas, que tem um kit salva-vidas, que normalmente tem um kit de sobrevivência com alimentos, jujuba, coisas assim para sobreviver. E esse nosso projeto do superalimento, ele tem uma concentração de nutracêuticos, de proteínas, que apenas uma única jujuba, ou então apenas uma única barrinha de cereal ou de chocolate é capaz de alimentar uma pessoa pelo dia inteiro, ou até mais. Então, isso foi inspirado, obviamente, na NASA, na espirulina, né, que é um componente marinho, uma alga marinha, que é utilizado na ração dos astronautas. Até porque lá a questão é a limitação de espaço, né? Então, a gente, inspirado por isso, estamos desenvolvendo pesquisas baseadas na laurência. A laurência é uma alga que a gente encontra muito aqui em Arraial do Cabo, mas o grande desafio, e eu digo, é só a tecnologia que nós estamos desenvolvendo. Qual o grande desafio? Produzir em grandes quantidades. Para isso, nós precisamos de laboratórios de bioinformática e bioreatores. Então, nós estamos em busca de parceiros, né, e temos um projeto, né, o Centro Nacional de Inovação em Biotecnologia Marinha, onde nós fizemos uma chamada FINEP. Se Deus quiser, seremos contemplados e teremos recursos para instalar um laboratório desse tipo com bioreatores para começar a desenvolver a tecnologia de produção em grande escala. E aí, isso dando certo, a gente já começa com uma startup junto, com a empresa junto. Essa startup, essa empresa vai produzir isso em larga escala, vai ser viável, vai ser comercial, né? E esse centro também já vai atrair gente do mercado para ver se isso é viável desde os primeiros passos. E aí, com isso, a gente vai ter um embrião de um polo tecnológico em biotecnologia marinha, em bioprospecção de produtos marinhos aqui em Arraial do Cabo. O estudo pode ajudar não só em casos de acidentes, mas outras questões, como ajudar a diminuir a fome no mundo.
A Organização das Nações Unidas afirmou que há 2,3 bilhões de pessoas no mundo em estado de insegurança alimentar. No Brasil, mais da metade da população está passando fome, de acordo com as estimativas da ONU. Os estudos dos pesquisadores do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, do Centro Tecnológico da Marinha, no Rio de Janeiro, e da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico acreditam que o desenvolvimento de biotecnologias Cell-Based e Algae-Based para produzir combinações com valores nutricionais adequados a cada situação alimentar, seja de um soldado em missão, seja de uma população faminta, sejam capazes de contribuir. A biotecnologia Algae-Based basicamente se utiliza da combinação nutricional de microalgas e macroalgas comestíveis que são manipuladas em condições específicas nos laboratórios, e a Cell-Based vem para ampliar as quantidades de diversidades dos nutrientes através da carne cultivada. Para entendermos direitinho esse processo, nós vamos entrar na divisão de bioprodutos, Departamento de Biotecnologia da Marinha do IAPM. O local não pode ter nenhum tipo de contaminação que possa influenciar os estudos. Por isso, é preciso nos paramentarmos com jaleco, touca e proteção nos calçados. O foco dos pesquisadores deste setor é diminuir o impacto ambiental e gerar mais fontes de matérias-primas alternativas para a alimentação mundial. Aqui nesse local a gente chama de Laboratório de Biotecnologia Celular Marinha. Então, como o nome já diz, ele é um laboratório onde a gente vai pegar as células de diferentes organismos e vai poder utilizar essas células para manipular em laboratório e gerar um futuro alimento, se a gente conseguir enriquecer, ele de proteínas, associar com outras células que seriam as cianobactérias, as microalgas, para poder ter um alimento mais rico em termos de valor nutricional. Com o apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, eles estão cultivando células de peixes, siris, vieiras e lulas que possam, no futuro, resultar em carne de frutos do mar cultivados sem contaminantes. Isso porque o processo é feito em laboratório. A pesquisadora nos mostra o estudo que vem sendo feito com ostras. A gente usou esse tipo de ostra por ela estar nesse ambiente, que pode estar contaminado. Por que não? A gente não estudar essa fisiologia da ostra para saber se esse manto, que é quem filtra o que vem do meio ambiente marinho, se ele tem substâncias que podem fazer com que essa ostra ela sobreviva nesse tipo de ambiente, Então a gente tem um estudo, depois até mostra ali, a gente tem uma fotinho desse manto, ele colorido de azul, mostrando que quando essa ostra tem óleo, está em contato com óleo, ela produz mais produtos naturais ali naquele manto para tentar bloquear essa, a gente pode chamar de ameaça química no mar. A gente chama, o termo é carne cultivada. A gente tem um elemento, que são as ostras, e aqui até eu tenho uma vieira, que é um exemplo mais conhecido da vieira, que geralmente é conhecido como filé mignon do mar, que é uma carne branca, que é uma iguaria, que cada elemento desse dos restaurantes da alta gastronomia que a gente encontra, e a gente conseguir isolar essas células que são ricas em proteínas, em vitaminas, multiplicar elas em laboratório, num ambiente mais controlado, de qualidade, e manipular a ponto de gerar diferentes tipos de alimento, essa tecnologia seria importante para todo esse contexto. A chave desse estudo se encontra na combinação dos valores nutricionais que resultam em novos e mais complexos superalimentos que podem se adaptar a diferentes situações de demanda energética de curto ou de longo prazo, em ambiente de alta qualidade e com menor impacto ambiental, beneficiando as Forças Armadas e a sociedade mundial. O que se resume à palavra sustentabilidade. Ambos os métodos promovem meios sustentáveis ao diminuir a dependência de recursos naturais e a pegada de carbono associada à produção tradicional de alimentos. Algumas pessoas podem dizer que tudo isso parece ser nada saboroso e atrativo quando o assunto é comer ostras. As ostras podem dar uma força ao sistema imunológico, reduzindo o colesterol, riscos de doenças do coração,
além de até mesmo ter a promessa de aumentar libido. Além da questão dos superalimentos, os pesquisadores também estão desenvolvendo antídotos. Ainda falando sobre as ostras, elas têm mecanismos de defesas que são impressionantes. Ainda há pouco a gente citou o derramamento de óleo e elas conseguem se defender. Por isso, os pesquisadores querem entender de que forma que esses mecanismos funcionam para que a aplicação também seja feita aos seres humanos. A ideia dos pesquisadores da Divisão de Bioprodutos do IAPM é investigar o potencial dos produtos naturais marinhos como futuros bioativos em medicamentos contra ameaças químicas com contaminantes na água e biológicas para combater os vírus, anticâncer, antibiótica, anti-inflamatória, antioxidante e cicatrizante. O projeto intitulado Antídoto Natural Marinho para Ameaças Biológicas e Químicas destaca a multidisciplinaridade da biotecnologia marinha, com aplicação diretamente nas áreas de defesa nuclear, biológica, química e radiológica. Uma vez identificados, esses bioprodutos poderão ser produzidos em nível industrial através de futuras parcerias com empresas interessadas. A gente tem o projeto do Antídoto Natural Marinho. O antídoto, na verdade, se a gente parar para pensar em biofármacos, a gente pode ter várias aplicações, porque o antídoto ele pode ser inibidor de uma determinada atividade viral, ele pode ser um antimicótico para caso dos fungos, os antibióticos, como eu já tinha descrito, e as atividades que a gente chama de mecanismos de ação daquele, o bioativo. O que o bioativo faz dentro daquela célula? Então a gente tem essa tecnologia da biotecnologia celular para manipular essas células, extrair essas substâncias naturais e aí testar essas substâncias justamente para todas essas capacidades, essas aplicações na plaquinha de vidro. Uma vez identificados, esses bioprodutos poderão ser produzidos em nível industrial através de futuras parcerias com empresas interessadas. A gente não tem a pretensão de evoluir para um medicamento, a gente tem a capacidade de fazer isso nas células e a gente tem um outro laboratório para testar isso em células humanas e também em vivo, que a gente chama, que seriam em camundongos ou em peixes zebras, que faria parte daquele processo de pesquisa e desenvolvimento de um fármaco. Então essa parte inicial a gente consegue fazer essa triagem, que a gente chama, e eleger determinadas substâncias a partir do conhecimento desses organismos. Neste laboratório específico, existe até a capacidade de testar essas substâncias naturais em modelos na placa de Petri e em peixes zebra, já que esses peixes apresentam 70% de semelhança com o genoma humano. O grupo já conseguiu sucesso ao estudar o papel de substâncias provenientes do coral-sol contra células de câncer cerebral, por exemplo. Além disso, através de edital de fixação de apoio a jovens doutores da FAPERJ e do CNPq de 2023, a equipe está testando substâncias marinhas que possam neutralizar as classes de contaminantes da água chamados emergentes, que não são removidos em sua totalidade dos sistemas de tratamento de efluentes convencionais e que não há ainda informações suficientes para o seu monitoramento e regulamentação no Brasil. Aqui é o Laboratório de Recursos Marinhos, onde são estudados os mais diferentes corais, por exemplo, como esse daqui, que é o conhecido coral-sol. A gente vai tirá-lo da água para vocês entenderem. Aqui fora ele não fica tão bonito, mas dentro da água dá para ver que é um coral bem robusto. Só que, apesar de toda essa aparência, ele tem causado uma série de problemas, principalmente para a indústria naval. E a gente vai entender quais os problemas que esse coral tem causado. O coral-sol é um coral invasor, né? É uma espécie exótica, ele não é natural da costa brasileira. Então ele chegou aqui em mais ou menos 1980 e tem aumentado muito a sua quantidade. Ele compete com as espécies nativas daqui. Então ele reduz as espécies nativas, algumas de importância econômica, né? Então ele faz com que mude todo o sistema, todo o ecossistema ele modifica e em alguns locais ele tem crescido uma quantidade muito grande, dominando 100% do substrato. A indústria naval, principalmente, ele ocorre nas plataformas, por exemplo,
e ele pode chegar a um nível de crescimento que pode desestabilizar a plataforma, de tanto peso que ele pode trazer. Então é um coral que tem um potencial de dano ambiental e ao mesmo tempo de dano às instalações navais. E aqui vocês experimentam de que forma, fazem os estudos de que maneira? Bem, o nosso laboratório, Laremar, um laboratório de recursos marinhos, ele dispõe de estrutura, de uma infraestrutura que nós conseguimos captar a água do mar diretamente, porque nosso instituto é em frente ao mar, né, aqui em Arraial do Cabo, e nós trazemos essa água para cá, fazemos tratamento dessa água, filtração, nós podemos reduzir a temperatura dessa água, aumentar a temperatura, ou seja, vários tratamentos para entender qual é o ponto que o coral-sol mais sobrevive ou cresce e qual é o ponto que ele menos se desenvolve. Então, o nosso estudo aqui com o coral-sol é um pouco para entender a fisiologia dele, né? Qual é a resposta dele para essas variáveis ambientais, que isso vai nos dar condição de estabelecer um gerenciamento desse coral, entendendo quais as condições que ele vive, para poder reduzir a densidade dele na costa brasileira e nas estruturas navais. E aqui vocês fazem alguns experimentos, né? Como por exemplo, nesse espaço aqui tem o quê? Aqui nós temos um circuito com bombas que ativam velocidade de corrente. Então a gente coloca o coral-sol, as colônias de coral-sol, e fazemos um estudo sobre qual é a corrente que é mais danosa para ele. Por exemplo, ele não vive em correntes muito rápidas, muito fortes. Então isso a gente vai ter o conhecimento gerado desses experimentos. Ou seja, todo tipo de parâmetro que a gente tiver, a gente consegue estabelecer quais os fatores que são mais relevantes para o crescimento dele. Aqui é um outro tipo de estudo que nós fazemos relativo à biocorrosão. Aí já não tem nada a ver com coral-sol, já é um outro aspecto. Porque as estruturas submersas que são colocadas no mar, elas sofrem a corrosão. E principalmente a biocorrosão, que é causada pelos organismos marinhos, principalmente bactérias. Então aqui nós estudamos qual é o desenvolvimento dessas bactérias em diferentes tipos de metais, né? Então, de acordo com essa resposta que nós temos, nós podemos sugerir às indústrias, né, qual seria o metal mais adequado para ser colocado dentro d'água. E isso aplica em toda a indústria naval, óleo, gás e outros tipos de indústria que nós podemos ter. Inclusive os próprios navios da Marinha, em que a gente pode estabelecer quais são as melhores práticas que nós podemos ter para reduzir a corrosão nas estruturas da Marinha, do casco do navio da Marinha. E tem um outro espaço ali também, mais à frente, que a gente pode observar de que maneira, né, que a corrosão ela vai acontecendo, né? Porque os diferentes metais também são utilizados na indústria naval. Isso. Então, assim, aqui é uma grande oportunidade de nós termos uma comparação entre os diferentes tipos de metais, né? Então, nós fazemos a replicação, né, dos metais, lógico que em pequena escala, aquele outro lá que nós acabamos de ver é uma escala maior, mas nós temos um controle melhor do processo da corrosão, né, dos metais na água salgada e com a presença de micro-organismos. O mar tem uma imensidão de riquezas, petróleos, minerais como ouro, prata, cobre, ferro, zinco em altas concentrações, fontes farmacológicas, a maricultura, sal, energia elétrica, e é função da Marinha proteger todas elas na extensão brasileira. E para protegê-las, são necessárias tecnologias próprias, principalmente quanto aos meios de comunicação debaixo d'água. Já existem mecanismos importados, por exemplo, para estabelecer trocas de mensagens e diálogos criados por outros países. A questão é que para a defesa ser efetiva, é necessário um canal próprio que possíveis rivais não consigam interceptar e codificar. Por isso, a Marinha tem atuado no sentido de desenvolver uma tecnologia única. Para entender como funciona, o documento Jovem Pan vai para o mar conhecer
tudo isso de perto. E aqui a gente tem um equipamento que é uma espécie de telefone para funcionar dentro d'água. Como que é isso? Aqui a gente tem um protótipo de um telefone submarino desenvolvido pelo IAPM. Os telefones submarinos existem a bordo dos navios da Marinha para ações de socorro e salvamento. Então, mas normalmente são equipamentos importados e nós então resolvemos desenvolver um sistema aqui de modo a torná-lo um equipamento de baixo custo. Então ele opera nas mesmas frequências da OTAN, ou seja, ele tem uma frequência padronizada internacionalmente de modo a ser compatível com outros sistemas de outros fabricantes e de maneira que a gente empregue, possa transformar esse protótipo num produto de maneira a atender a necessidade da Marinha e futuramente vir a empregá-los a bordo dos navios. Porque a finalidade, claro, é fazer resgates de submarinos que ficaram perdidos, de pessoas que às vezes estão numa situação adversa. Exatamente. O telefone submarino existe já desde a Segunda Guerra Mundial, e foi desenvolvido essencialmente para socorro e salvamento de submarino sinistrado. Então, por exemplo, se o submarino tiver algum sinistro, alguma avaria e precise pousar no fundo, ou seja, ficar no fundo marinho, dentro da profundidade ali de segurança do submarino, isso daí desencadearia um resgate, a partir de um navio de superfície, e precisa haver uma coordenação dos eventos de maneira a proteger a vida humana ali, nesse caso. Então, e essa comunicação tem que ser feita de forma acústica. Então isso é feito por um telefone, o submarino tem o seu telefone a bordo, o navio de superfície também tem, e aí existiria uma coordenação das ações de maneira a fazer o resgate e o salvamento dos tripulantes com segurança. Porque, óbvio, essas situações acontecem como a gente viu recentes, casos recentes até mesmo daquele bilionário que foi num submarino e acabou ficando perdido. Naquele caso especificamente, era um submarino, um submersível civil, então ele excedeu ali talvez tenha excedido ali a profundidade de segurança, como a pressão, à medida que a gente desce no mar, a pressão fica muito grande. Então, no caso ali, ele efetivamente teve um acidente, teve uma falha da estrutura do casco, e veio implodir. Mas se ele tivesse se acidentado numa profundidade menor, por exemplo, dentro ainda, mantendo ali o casco íntegro, com as pessoas vivas dentro, nesse caso ele poderia ter tido ali acionado o telefone submarino e vindo uma embarcação de superfície e feito o resgate dos tripulantes. E numa guerra, a comunicação ela é fundamental, Não, a comunicação na guerra é absolutamente fundamental em todos os sentidos, tanto na parte aérea, comunicação rádio, como na comunicação submarina. Sem a comunicação nós não conseguimos coordenar os eventos, coordenar as ações, não conseguimos passar mensagens operativas, Então, nesse contexto, a comunicação acústica vem agregar. Temos aí, pode ser a comunicação por dados, para passar uma mensagem operativa mais longa, como pode ser informações por voz, que nesse caso é transmitido pelo telefone submarino. Chama a atenção de tudo isso é que todos os instrumentos praticamente estão debaixo d'água, realmente para que haja a comunicação dentro d'água. Sim, a comunicação é feita por som, comunicação acústica, então ela precisa do meio físico, ou seja, do mar, para propagar essa onda, assim como minha voz propaga no ar, a onda sonora se propaga no meio físico, na água, de maneira que consiga sair do transmissor e chegar aqui no nosso telefone submarino. E óbvio que o mar tem uma série de diversidades, podem passar mamíferos como baleias, golfinhos, e em relação a atrapalhar também essa comunicação, atrapalhar entre aspas, Sim, esse próprio ruído que a gente está ouvindo agora, ele é um ruído biológico, mas mais tarde um pouco a gente vai ter um alto tráfego de embarcações de passeio, de turistas aqui na região, e todo esse ruído submarino ele afeta as comunicações. Então, normalmente os sistemas de comunicações precisam ser sistemas robustos, com processamento de sinal sofisticado, de maneira a lidar com todas essas dificuldades. Por exemplo, se tivéssemos uma baleia, um golfinho por aqui,
se passasse um navio mais próximo de nós, alguma coisa, tudo isso geram ruídos, ou seja, sons que não são desejados ao nosso sistema, que atrapalham. Além disso, o próprio mar, o vento, o estado do mar gera ondas que quando quebram também fazem ruído. Então todas essas coisas precisam ser compensadas pelo sistema de maneira que as comunicações sejam robustas, né, e livres de erro. E assim como eu utilizo esse microfone direcional para que ele possa captar a minha voz, no fundo do mar também são utilizados equipamentos como esse hidrofone. Esse daqui é um alto-falante submarino, bastante pesado por sinal. E para que serve toda essa tecnologia? Toda essa tecnologia justamente serve para a gente ter a capacidade de converter a variação de pressão que as ondas acústicas, quando se propagam no mar, geram, e transformar essas variações de pressão em variação de voltagem elétrica que os equipamentos vão detectar, e a gente vai ter a capacidade então de coletar esses dados dessa forma e fazer um processamento depois para um tema de pesquisa científica que se tem interesse. E para melhorar também a comunicação entre mergulhadores, até mesmo submarinos? Sim, o que se pensar em termos de acústica aérea, em termos de microfone, que a gente está utilizando alto-falantes, tá? Existe tudo isso para a parte submarina. Então a gente gera som debaixo d'água com esses projetores acústicos, a gente capta som debaixo d'água. Então a resposta é sim, a gente pode utilizar esse tipo de sistema em que a informação vai ser transportada não por ondas eletromagnéticas, mas por ondas acústicas. Eu vi que você me corrigiu quando eu falei alto-falante, seria uma outra expressão. Esse é um análogo de um alto-falante, a gente chama de um projetor acústico, o equipamento responsável por gerar som debaixo d'água. Mesma coisa a funcionalidade desse daqui. Esse é um outro tipo de projetor acústico, tá, do tipo Tom Pius, mas em termos funcionais tem a função de geração assim como esse modelo. Além da tecnologia para a comunicação de submarinos e pessoas dentro d'água, o departamento também tem um projeto de proteção acústica de mamíferos marinhos. Afinal, a preservação se faz necessária diante de diversos episódios que já vimos, de animais que morreram. E aqui a gente está no Museu Oceanográfico de Arraial do Cabo, onde tem esse casco de tartaruga que é original, o restante é réplica, e mais ao lado, essa tartaruga empalhada que realmente é verdadeira, infelizmente morreu porque engoliu uma sacolinha plástica. Mais adiante, a gente tem toda essa estrutura aqui, o esqueleto de uma baleia que acabou perdendo a vida porque ficou encalhada. Eu vim me encontrar com a Luana Martins, ela que é capitão-tenente e encarregada no museu, que vai poder explicar para a gente de que forma que os trabalhos são feitos aqui para que as pessoas tenham consciência ambiental também, que é muito importante, né? E é um trabalho da Marinha. Sim, nós estamos numa região extremamente turística, então é importante fazer essa conscientização ambiental com os turistas e também com as crianças. Recebemos muitas escolas, então justamente visando a preservação da nossa Amazônia Azul. E o lixo jogado, tudo prejudica demais os mares, né? Sim, principalmente o plástico, né? Aqui em Arraial nós temos muitas tartarugas, né? Tartaruga verde principalmente, e elas se alimentam de águas vivas. Então um saco plástico, um canudo... Para ela parece alimento. Exatamente, e aí elas não conseguem fazer a digestão e acabam morrendo. Não só tartarugas, também outros animais como golfinhos e até mesmo orcas. Por isso fica o recado para as pessoas que gostam das belezas naturais, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, em outros lugares que a gente tem em toda a costa brasileira, para que tenham essa consciência ambiental também, que é muito importante na hora de fazer turismo. Isso, exatamente, o uso consciente do ambiente marinho. E aqui no museu também tem esse óculos de realidade virtual para que você possa desfrutar da companhia de uma baleia. E olha, posso dizer que a sensação é de realmente estar mergulhando com ela. E aqui no museu também tem explicações, até mesmo simuladores de como são formadas as ondas, o fenômeno da ressurgência, com esse equipamento aqui. Tudo para que a pessoa consiga entender, mas o que é o fenômeno da ressurgência? O fenômeno da ressurgência ele acontece a partir da ação do vento, que afasta a camada superficial da água, que é mais quente, aflorando a água gelada do fundo. E quem já esteve nadando em Arraial do Cabo, principalmente no verão, a água é muito gelada, então é
por conta desse fenômeno? Exatamente por conta desse fenômeno. Estudos mais aprofundados sobre o fenômeno da ressurgência têm sido realizados pelo EMAMPAS, projeto Manobras Militares na Paisagem Acústica Submarina. O objetivo do EMAMPAS é identificar os níveis de ruídos gerados pela construção de plataformas, movimentações de embarcações e atividades militares, verificando como tudo isso impacta a vida marinha. Esse laboratório é o Laboratório de Monitoramento da Ressurgência por Métodos Acústicos. Ele foi uma iniciativa da Marinha na sua construção, ele é composto por essa edificação que fica aqui no Instituto e por sensores submarinos instalados no Mar de Arraial do Cabo. A gente tem alguns sensores diferentes e o propósito é tentar realizar o monitoramento da ressurgência utilizando métodos acústicos. Na medida que a ressurgência acontece, e a ressurgência é esse movimento de água gelada do fundo do mar para a superfície, isso muda a temperatura na coluna d'água e, por conseguinte, muda a velocidade do som, a forma como o som se propaga. Isso acontecendo muda o campo de pressão onde esses sensores estão instalados e é bastante factível as pesquisas que a gente está fazendo, no sentido, portanto, de tentar detectar essa ressurgência, exemplificada por essa mudança de campo, detectada pelos sensores, ou seja, detectar essa ressurgência usando métodos acústicos. Ou seja, se a gente vê, por exemplo, os efeitos de aquecimento global, os sensores eles são capazes de detectar? A gente tem condição de monitorar a temperatura também, tá? Utilizando nossa estação. A gente não só usa sensores acústicos como sensores de temperatura e sensores oceanográficos, sejam eles utilizando equipamentos fixos e equipamentos autônomos também, entendeu? Então, se o aquecimento global de alguma forma aumenta a temperatura dos oceanos, isso vai ser detectado pelos sensores que a gente possui no sistema. E por que é importante ter esse trabalho? É importante porque a gente, por exemplo, tem um programa de pós-graduação em acústica submarina aqui no Instituto. Esses dados são coletados e alimentam temas de dissertações de mestrado, tá? Então, isso nos leva a estudar assuntos que são o estado da arte. Isso nos ajuda a investigar novas técnicas de processamento de sinais, novas soluções voltadas para a área de acústica submarina. Então, esse esforço conjunto do Instituto, com colaboração dos alunos do programa de pós-graduação, tudo isso também somado ao fato dos sensores estarem no mar, eles também estão monitorando animais marinhos da região. Aqui é a rota de migração de baleias. Então, isso também nos provê dados voltados para a parte de bioacústica. A gente tem uma divisão só de bioacústica no departamento, ou seja, é a parte militar, a gente estudando, e também a parte voltada à proteção do meio ambiente, tudo isso com dados fornecidos por essa estrutura. Agora, quão mal essas estruturas instaladas em alto mar para a extração de petróleo ou instalações de usinas offshore em alto mar podem fazer? Aferições desse gênero também são feitas. Em relação a usinas eólicas, uma etapa importante delas é a construção das fundações dela. E uma técnica muito utilizada é o cravamento de estacas com um martelo, que vai gerando muito ruído impulsivo, que são ruídos de curta duração no tempo e elevada intensidade, tá? E esses ruídos, sim, quando de cravando essas estacas no fundo do mar, para esse tipo de construção, tá? É um elemento, um fator que pode causar danos ao sistema auditivo dos mamíferos marinhos. E que deve ser estudado, e a gente, inclusive, tem um projeto que pode colaborar com esse assunto também. E aí vocês conseguem detectar quais são os reais prejuízos da fauna caso uma construção seja feita, até contribuindo com as licenças ambientais? Esses níveis acústicos medidos, a gente os mede e justamente os relaciona com referências técnicas internacionais que a gente usa. Uma delas é um documento da NOAA, tá? Dessa agência do governo americano, justamente que trabalha em assuntos relacionados à atmosfera, aos oceanos. Eles têm uma norma específica só relacionada à proteção do sistema auditivo dos mamíferos marinhos. Então a gente nessa norma, por exemplo, tem níveis, tá, acústicos limites, por exemplo, que esses mamíferos podem ser expostos, que não devem ser ultrapassados. Então a gente realiza monitoramento acústico, pode medir, por exemplo, a assinatura acústica de um cravamento de uma estaca dessa para uma usina offshore eólica e, comparando esses resultados medidos com o que estabelece na referência técnica, avaliar se tem risco ou não para algum mamífero que esteja transitando próximo. Também é importante destacar que essa questão de risco ela está relacionada à distância que o mamífero está do local que o som está sendo gerado, tá? E no mar, esse som ele diminui de intensidade muito rápido, tá? Então, o fator distância tem que ser sempre considerado quando a gente tem essa conversa. E para detectar qualquer tipo de som,
é preciso saber aquilo que se está procurando. São as chamadas assinaturas acústicas. Um exemplo são os submarinos. Os submarinos chamados convencionais, tradicionalmente eles vêm à superfície para a cota periscópica para se comunicar. Tá? Eles comunicam por HF usando ondas eletromagnéticas. Só que a Marinha, nesse programa de submarino de desenvolvimento de submarino nuclear, o submarino nuclear tem a característica de permanecer mergulhado por bastante tempo, o que não torna possível eles comunicar usando ondas eletromagnéticas que se propagam muito mal no ambiente submarino. Então a Marinha, com esse programa de submarino nuclear em desenvolvimento, a gente iniciou um projeto de pesquisa para desenvolver um sistema de comunicação acústico. Ao invés de usar ondas eletromagnéticas, usar ondas acústicas para se comunicar com o submarino mergulhado a 100 metros ou na profundidade de operação. Entendeu? Foi um projeto que começou em 2011. Esse assunto de comunicação submarina é um assunto muito importante, tá? Quando você fala sobre essa área de acústica. E ele é usado não só para comunicação com o submarino, com um veículo desse porte, assim como nos dias de hoje com um veículo de menor porte, um veículo autônomo submarino, nesse ambiente da mudança do tipo de guerra que é feita com esses drones que vêm sendo cada vez mais utilizados, carregando bombas. Então, por exemplo, a ideia de um projeto desse seria auxiliar a proteção da base de submarinos da Marinha, por exemplo, para uma vigilância submarina, entendeu? Então, tudo isso se soma, tá? Esse monitoramento passivo, a parte de comunicação submarina, e pode, nesse exemplo que eu te dei, ser usado na proteção de instalações pontuais sensíveis. E tudo isso é engajado na chamada Amazônia Azul, que é a região que compreende a superfície do mar, no leito, solo e subsolo marinhos, contidos na extensão atlântica, que se projeta a partir do litoral até o limite exterior da plataforma continental brasileira. Toda essa área tem quantidade de riquezas enormes que nós nem conhecemos. Existe uma biodiversidade enorme, da mesma forma que na nossa Amazônia, a Amazônia Verde, existe uma biodiversidade enorme que nós também não conhecemos e não exploramos totalmente. Eu diria que na Amazônia Azul é ainda maior, ainda mais desconhecido. Isso envolve, além da bioprospecção de produtos marinhos, de algas, da pesca, a questão de petróleo, gás, nódulos polimetálicos, que é uma grande novidade que a gente hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, os países aí, principalmente a China, está investindo muito em tecnologia para poder fazer a mineração em altas profundidades, explorando esses nódulos polimetálicos. Nós já descobrimos, já sabemos que dentro da nossa Amazônia Azul nós temos esses nódulos polimetálicos e estamos inclusive pleiteando na elevação do Rio Grande, que é uma área que hoje não faz parte da Amazônia Azul, mas que a gente está pleiteando que seja incorporada à Amazônia Azul, aumentando a nossa área útil de 4,5 milhões quadrados para 5,7 milhões quadrados, e que isso tem uma riqueza enorme, inclusive para as baterias de lítio, para os carros que são movidos a energia elétrica. Então isso tem um valor comercial muito grande. Porque quando a gente fala em marinha, pensa na defesa, mas é defesa não só quando há uma guerra, mas defesa também da biodiversidade e das transformações que estão acontecendo. Certamente, uma das funções da Marinha do Brasil é proteger a Amazônia Azul. Que é todo esse paraíso, Esse paraíso que a gente está vendo aqui. Os polimetáricos são depósitos minerais de ambientes marinhos com valor indiscutível. E por causa disso, existe uma grande preocupação com a exploração. As pesquisas que o Instituto faz são para contribuir na tentativa de evitar danos à natureza e principalmente em busca do cuidado com a exploração ilegal. Com certeza, tem que mapear tudo que existe. A gente ainda não mapeou tudo e é um trabalho incansável que a Diretoria de Hidrografia e Navegação está fazendo, também em parceria com outros órgãos governamentais. O Serviço de Geografia Brasileiro também está inserido nesse contexto. E claro que a Marinha acompanha aquilo que vem acontecendo com o passar do tempo nos mares. Afinal, as coisas vão mudando e a biodiversidade também. E a Tenente Louise Oliveira, ela que é responsável por esse setor especificamente, E o que vocês estão fazendo nesse momento? O que vocês estão acompanhando agora é uma coleta que é realizada semanalmente pelo nosso Instituto desde 1994. São 30 anos de análises, constituindo a série de dados mais completa do Brasil. Através dessas coletas, nós monitoramos uma série de parâmetros. Por exemplo, pH, temperatura, salinidade
e também a abundância e a diversidade de micro-organismos marinhos. E, tenente, por que isso é importante? Para que a gente possa acompanhar as mudanças que ocorrem ao longo do tempo. Em relação também às mudanças, a gente vê, e muito tem se falado sobre aquecimento global, sobre também o lixo jogado em alto mar em alguns países, e essas interferências também, elas, com o passar do tempo, têm gerado reflexos na vida marinha? Essa nossa série de dados, ela permite desenvolver justamente esse tipo de estudos. Então, cruzando com informações, por exemplo, do IPCC, né, a gente consegue modelar e avaliar um cenário ou estimar como seria o cenário de mudanças climáticas para essa região até 2100. O nosso departamento realiza, através da análise de imagens, análises que permitem avaliar a abundância e a composição da microbiota marinha. Isso tudo é feito nos nossos laboratórios. E vocês também avaliam a biodiversidade, se estão surgindo novas espécies, de que forma que funciona também esse serviço? Nós estamos diante de uma região de altíssima biodiversidade e essa biodiversidade ela pode e deve ser valorada e utilizada a favor da humanidade. Os organismos marinhos, eles produzem uma série de substâncias que são conhecidas como produtos naturais. E essas substâncias, elas protegem os organismos da predação, por exemplo, e também evitam o recobrimento por outros organismos, que é o processo chamado bioincrustação. A bioincrustação, ela gera uma série de prejuízos econômicos. Quando ela ocorre, por exemplo, em embarcações, ela reduz a velocidade dos navios, aumenta o consumo de combustível e dificulta as manobras. Em função disso, essas substâncias elas despertaram o interesse também da indústria naval, por exemplo. Elas podem ser incorporadas nas tintas e aplicadas nos cascos das embarcações. Além disso, essas substâncias elas têm atividades que são de interesse para a saúde. Elas têm ação, por exemplo, anticâncer, anti-incrustante, anti-inflamatório. O grande desafio para o futuro é poder usufruir de todas as vantagens do meio marinho sem prejudicar a natureza. A gente iniciou uma nova linha de pesquisa aqui no IAPM, que tem como objetivo utilizar a engenharia genética. Através da engenharia genética, a gente é capaz de colocar os genes do organismo de interesse no interior de uma bactéria. E essa bactéria que vai ser responsável pela produção das substâncias de interesse em larga escala, funcionando como verdadeiras fábricas microbianas. E dessa maneira também vocês conseguem dar avanços nos estudos? Exatamente. A gente consegue gerar novas tecnologias. Todo o trabalho desenvolvido pela Marinha tem um apoio acadêmico. E é com essa vista aqui maravilhosa da Praia dos Anjos em Arraial do Cabo que funciona a Superintendência de Pós-Graduação, onde são feitas as parcerias entre militares e civis. E vários trabalhos científicos já foram realizados, né? Com certeza. É importante esclarecer, né, a nossa pós-graduação, que é reconhecida pela CAPES, ela foi iniciada no ano de 2016, graças a uma parceria com a UF. Sem isso, realmente não teria sido possível esse início, né? Nós temos que agradecer a UF por isso. E na sequência, né, nós tivemos o início do nosso mestrado em acústica submarina. Esse já é um curso mais recente, né? O curso de biotecnologia marinha já foi reavaliado como grau 4 da CAPES. E o curso de acústica submarina será avaliado pela primeira vez este ano, né? Aqui, na verdade, eu sou o reitor, né? Não é exatamente uma universidade, né? Mas são dois cursos e eu sou o reitor, né, do IAPM desses cursos, né? Eu conto com uma pró-reitora. E quando eu falo da joia, né, eu destaquei isso antes, né? Esses cursos realmente são únicos no Brasil, né? Isso é uma joia, mas não somente isso. A quantidade de discentes, né, do Instituto é algo relevante. Nós temos cerca de 65 mestres e cerca de 85 doutores, muitos deles com pós-graduação em universidades no exterior, né, chegando a uma soma de total de 160 pesquisadores no Instituto, além dos alunos. Isso é relevante, né, considerando o meio militar principalmente. Os cursos são fontes inesgotáveis de pesquisas que podem, cada vez mais, melhorar as condições da vida marinha. Outra vertente importante que é o monitoramento acústico passivo direcionado para a proteção de portos.
Então você quer monitorar o ambiente submarino e tentar detectar algum elemento inimigo, algum elemento não autorizado de estar naquele local. Então um sistema desse nos ajuda a aprender, nos ajuda a continuar avançando no desenvolvimento de novas técnicas e também voltado para essa área tão importante aí que a gente vem desenvolvendo. Para você detectar qualquer tipo de som, né, é importante que você, por exemplo, saiba aquilo que você está tentando buscar. Né? Então, por exemplo, no caso desse cravamento de destaques que a gente conversou, né, a gente procura medir o que a gente chama de assinatura acústica. Tá? Então, a gente procura caracterizar esse tipo de som, né, a forma dele, por exemplo, no domínio do tempo, e a partir daí a gente procura então detectá-lo, tentar encontrá-lo num ambiente mais complexo, que seria um ambiente de uma embarcação navegando, que seria um ambiente mais ruidoso. Tá? Então, foi como eu comentei, se alguma coisa perturba ou altera o padrão sonoro submarino, existem várias situações em que você tenta identificar essa perturbação, essa alteração do padrão, entendeu? No sentido, então, portanto, de tentar detectar essa mudança e gerar um alarme, né, para uma decisão seguinte. A Marinha Brasileira não trabalha só para defender as nossas divisas. Ela existe para proteger toda essa diversidade existente na chamada Amazônia Azul, a favor da ciência, da tecnologia e da inovação. E por hoje é só. Assista esse e outros programas no canal do YouTube da Jovem Pan e no aplicativo Panflix. Uma ótima noite para você e até mais. Realização Jovem Pan News.